A paz do Senhor, tudo bem? Você sabia que os evangelhos registram 12 casas que Jesus entrou? Em nossa reflexão de hoje eu vou trazer um estudo sobre as casas que Jesus visitou e as que estão relatadas nos evangelhos, é claro, e o que Jesus levou a estas casas. Nós acreditamos que Jesus visitou muitas outras, mas eu vou apresentar para você todas as que foram registradas. Esse estudo, acredito que vai ser edificante e também vai te ajudar na sua preparação para um esboço de pregação. E eu já peço humildemente que você possa inscrever-se no canal, ativar o sininho das notificações. Já te agradeço de coração. E para iniciar eu vou deixar João capítulo 2, versículos 1 e 2. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Esta é a primeira das 12 casas. O Evangelho de João, no capítulo 2, do versículo 1 ao 12, nos apresenta que Jesus entrou numa casa onde estava acontecendo uma festa de casamento. E você conhece a história que durante a festa o vinho acabou e Jesus operou ali o seu primeiro milagre, transformando água em vinho. E Jesus levou ali alegria para aquela casa. A segunda casa é a casa de Pedro, Lucas capítulo 4, versículos 38 e 39. Estes versículos relatam que logo depois de Jesus sair da sinagoga, ele entrou na casa de Simão, chamado Pedro, E a sogra desse estava enferma e rogaram-lhe muito por ela, e ele, inclinando-se, repreendeu a febre. E naquele mesmo momento, Jesus levou a cura. E o interessante é que quando aquela mulher ficou curada, ela se levantou e os servia. A terceira casa é a casa de Cafarnaum. Lucas capítulo 5, do versículo 17 ao 26. Esta é bem interessante, pois era a casa que servia de pousada para Jesus. E ali ele ensinava, e o texto diz que a virtude do Senhor estava ali para curar. E foi levado um paralítico transportado por 4 homens, o qual eles desceram pelo telhado da casa, e Jesus, vendo a fé deles, ele disse ao paralítico: perdoados te são seus pecados. E os fariseus que ali estavam questionavam em seus corações. E Jesus, ele, sabendo que arrazoavam em seu coração, disse: qual é mais fácil dizer, teus pecados te são perdoados, ou levanta-te e toma a tua cama e leva o teu leito? E ali Jesus operou uma cura naquele homem. E a quarta casa segue o mesmo capítulo 5 de Lucas, versículo 29 ao 32. E esta foi a casa de Levi. Eu esqueci de te dizer que na terceira casa Jesus levou ali restauração àquela casa. Aqui na casa de Levi, ele era um cobrador de impostos e Jesus foi convidado a comer com ele e ele levou arrependimento àquela casa. Você sabe que este Levi é o mesmo Mateus, que passou a ser discípulo de Jesus, que escreveu o Evangelho de Mateus. E na quinta casa é a casa de Simão, registrada em Lucas capítulo 7, do versículo 36 ao 46. Este Simão era um fariseu, foi a casa em que aquela mulher entrou e lavou os pés do Senhor com suas lágrimas, enxugou com seus próprios cabelos e ungiu com unguento. Nesta casa, Jesus levou o perdão aos pecados daquela mulher.
A sexta casa que eu quero falar é a casa de Jairo. Está registrada em Lucas capítulo 8, do versículo 41 ao 56. Você lembra que este Jairo era um dos príncipes da sinagoga e que ele foi buscar a Jesus porque a sua filha estava muito mal e a caminho a filha dele morreu. Embora os amigos daquele homem dissessem: não incomodes mais o mestre, a sua filha já está morta, Jesus entrou naquela casa e levou vida, ressuscitando aquela menina. Sétima casa. A sétima registrada em Lucas capítulo 10, versículos 38 ao 42. Esta foi provavelmente a casa que Jesus mais frequentou. E este relato é o de Marta preocupada com os afazeres da casa e Maria assentada ouvindo ao Senhor Jesus. E Jesus repreende a Marta e declara que Maria havia escolhido a melhor parte nesta casa. Jesus levou a palavra. E na oitava casa, esse relato está em Lucas 19, do versículo 1 ao 10. O interessante é que nesta casa Jesus não foi convidado para ir a ela, mas Jesus se ofereceu, dizendo: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E Zaqueu, apressando-se, desceu e recebeu a Jesus com alegria. Você lembra que ele era um dos chefes dos publicanos e converteu-se ao Evangelho, e no mesmo momento que se converteu, ele doou metade dos seus bens para os pobres e diz que iria restituir 4 vezes mais aqueles aos quais ele poderia ter prejudicado em alguma coisa. Nesta casa, Jesus levou a salvação. A nona casa que eu quero destacar está em Lucas capítulo 22, do versículo 10 ao 14. De acordo com alguns estudiosos, esta casa pertencia à mãe de Marcos, o evangelista. Foi a casa escolhida por Jesus para celebrar a última Páscoa com os seus discípulos. E na 10ª casa foi com certeza a mais dura, a mais difícil para Jesus entrar. Está em Mateus capítulo 26, do versículo 57. Esta casa, Jesus foi levado, obrigado, preso. É a casa do sumo sacerdote Caifás. Nesta casa, eu não vou dizer sobre o que Jesus levou a ela, mas sim que Jesus foi levado para ali ser julgado. Na 11ª casa é registrada em Lucas capítulo 24, do versículo 13 ao 35. Essa aconteceu após a ressurreição de Jesus, quando 2 discípulos desanimados voltavam no caminho de Emaús e Jesus aparece no meio deles, conversando com eles, e eles o convidaram para entrar em sua casa e passar ali a noite. E quando Jesus parte o pão e dá graças, os olhos daqueles discípulos foram abertos e eles entenderam que era o Mestre. Nesta casa, Jesus levou visão espiritual. E chegando ao fim desse estudo, eu apresento a última casa registrada que Jesus entrou, João capítulo 20, do versículo 19 ao 23 e também versículo 26 ao 29. Depois da morte de Jesus, os discípulos estavam com muito medo dos judeus e eles estavam numa casa de portas trancadas, mas de repente Jesus apareceu no meio deles, mostrando-lhes as mãos e o lado furado. Houve grande alegria no coração dos discípulos. E o versículo 23 declara que Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Então Jesus levou a presença do Espírito Santo à vida dos discípulos naquela casa.
Eu espero que você tenha gostado desta reflexão. Te agradeço por chegar até aqui comigo. Mais uma vez peço humildemente que possa inscrever-se no canal, deixar o seu like e compartilhe esta mensagem com todos os seus amigos. Um grande abraço e fique com Deus.